Pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso ciclo de estudo das obras de André Luiz, com o livro Libertação. Estamos no capítulo 10, já na metade do livro, né? O capítulo se chama Em Aprendizado. Agradecer ao Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade por essa oportunidade de estudo, que afinal de contas nós estamos num planeta de escola, né? Que é um planeta de aprendizado. Então, nós estamos aqui para estudar. E à medida que nós estudamos, a gente sente que as coisas vão melhorando, porque nós vamos tendo uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. No capítulo anterior, nós paramos na parte em que o casal volta da missa. Né? Eles foram à missa e eles voltaram para casa, e quando eles chegam em casa, a jovem senhora volta novamente para o leito. Vocês devem se lembrar, né? Margarida e o esposo Gabriel foram à missa e em busca de cura, né? E nós vimos que essa não é uma solução, né? Nós devemos sim frequentar um círculo religioso, né, vamos dizer assim, mas em busca de aprendizado, porque o verdadeiro aprendizado é que vai nos levar até Jesus, e é Jesus que vai nos trazer a cura para todos os nossos males. Então, do ponto de vista material, o que as pessoas podiam ver era essa jovem senhora, né, deitada, prostrada no leito, se sentindo muito mal, ainda com aquelas alucinações, aqueles pensamentos que deixavam-na bastante atribulada. E, do lado de vista espiritual, né, nós vimos também essa imagem no estudo anterior, os obsessores que continuaram a sua obsessão, e segundo Saldanha, que era o chefe, né, da legião ali que estava obsediando Margarida, ela ficaria prostrada em torno de 30 horas depois daquele período maior de obsessão, né, de vampirização que eles praticaram nela após a chegada do culto religioso. Isso era por volta da hora do almoço, porque nós vimos que eles foram à missa da manhã, bem cedo. E o Saldanha dispensou alguns dos obsessores que estavam ali com eles, dizendo que eles tinham outros serviços, né, em outros lugares, e que ficariam ali apenas alguns obsessores e, claro, as formas ovoides, vampirizando as forças de Margarida, deixando-a mais debilitada do que ela já podia imaginar. Neste momento, Gubo aproveita-se para puxar conversa com Saldanha. Começa a conversar com Saldanha, perguntando a ele assim se ele sentia tanto ódio assim pela obsidiada, pela moça. E Saldanha diz assim, não, eu não tenho nada contra ela, não, eu não gosto do pai dela. É o pai dela que é a pessoa a quem eu desejo prejudicar. E Gúbio começa a conversar com ele, se mostrou bastante interessado, e ele resolve contar a sua história para Gúbio. Né, diante do interesse sincero que Gúbio demonstrou, ele conta para o Gúbio, né, o que aconteceu com ele. E outra coisa interessante, ele percebeu que Gúbio estava somente interessado em ouvir a história, não estava interessado em falar para ele, em doutriná-lo, dizer para ele assim, larga a mão disso, nem nada disso. E Saldanha começa a contar a história dele para o Gúbio. E nós vamos conhecer um pouco da família Saldanha, né? Da família desse obsessor tão decidido em prejudicar aquela família através dessa jovem senhora. Saldanha desencarnou com tuberculose e permaneceu imantado à família, sofrendo-lhes os tormentos da pobreza. Como assim? Quando Saldanha era encarnado, ele não era uma pessoa voltada para nenhuma forma de religiosidade. Ele também era um homem com pouco estudo e era bastante revoltado com as pessoas que tinham uma condição de vida melhor. Ele achava muito errado, muito injusto. Como é que pode tal pessoa ter tanto enquanto o outro não tem nada? Isso deixava ele bastante revoltado por não ter esse entendimento, né? Isso causava a ele uma revolta e uma rebeldia
diante da vida. Ele era casado, né? A sua esposa chamava-se Iracema, e ela deu a ele um filho chamado Jorge. E essa esposa dele e esse filho Jorge eram tudo que ele tinha, né? Uma família muito pequena, uma família assim de poucas posses, de muita pobreza. E o Jorge, filho dele, né, depois do desencarne de Saldanha, que ficou imantado a família, Saldanha, quando ele desencarnou, ele voltou para casa. Ele não foi em busca, né, ele não foi atrás de um crescimento espiritual, nada disso. Ele voltou para casa, como acontece a muitas pessoas. E ele via a família dele sofrendo os tormentos da pobreza e ficava ali junto com eles. E o filho dele, o Jorge, trabalhava no serviço braçal, serviço difícil, e apesar disso, ele se casou com uma colega de trabalho, né, chamada Irene, e teve com ela uma filha. Então, Saldanha tinha uma neta, certo? Aí, o que acontece? Houve um crime no trabalho de Jorge, e o Jorge foi acusado de assassinato, né, de roubo seguido de assassinato, que é um crime muito grave. E ele era inocente. E o pai, Saldanha, vendo o filho passar por todo aquele sofrimento, sendo inocente, do lado espiritual, busca de todas as maneiras intuir aqueles que poderiam ajudar o filho dele a fazê-lo. Mas ele não conseguiu. Inclusive, algumas pessoas da polícia, né, da época, fizeram até testemunhos falsos, acusando Jorge do crime que ele não havia cometido. Então, Saldanha procura o juiz que julgaria o caso. E o juiz, já sabedor do acontecimento, e também que já havia sido instruído, né, que poderia prejudicar uma pessoa de dinheiro, uma pessoa influente na sociedade, acaba aceitando condenar Jorge, mesmo sabendo que Jorge era inocente. Então, Jorge foi preso e condenado injustamente. Ele acabou ficando perturbado na prisão e indo parar no manicômio. A esposa de Saldanha, a Iracema, fica sozinha, né? Uma mulher sem instrução, sem alguém que a ajudasse. E o único arrimo, né? A única pessoa que ela tinha ao lado dela era a esposa de Jorge, que era sua nora, a Irene. Só que a Irene não teve forças morais para suportar todo aquele sofrimento e toda a injustiça que Jorge estava sofrendo, e ela se mata, né? Ela se suicida, vendo todo aquele sofrimento que o marido dela, Jorge, estava passando. E a esposa, Iracema, né, que é a mãe de Jorge, juntamente com a Irene, que é esposa de Jorge, né? Então a mãe e a esposa fazem o quê? Jungem-se ao filho e o esposo que está encarnado no manicômio. Então, olha que tristeza, gente. Olha esse quadro triste. O pai desencarnado, vendo o filho, né, sofrendo aquela injustiça de estar preso injustamente, perturbado no manicômio, a esposa que desencarna, a nora que se suicida, e saber que as duas se imantam ao filho lá no manicômio, piorando ainda mais a situação dele. E disso tudo, quem que sobrou? A neta. E o que Saldanha faz? A menina ia ficar sozinha no mundo. Então, Saldanha, em sonho, intui o juiz, vai procurar o juiz e diz ao juiz que não daria sossego a ele em nenhum momento, em nenhum momento enquanto ele não ajudasse a neta dele. E aí o juiz, perturbado pelo sonho e sabedor de que ele tinha sido injusto no julgamento, pega a menina, a neta, e leva para ser empregada na casa dele. Só que quando a menina vai trabalhar na casa dele, o irmão de Margarida começa a assediar a menina. Então, Saldanha, além de ter que obsidiar a Margarida, ainda tinha que cuidar da neta, para não deixar a neta
cair nas armadilhas do sedutor. Então, Saldanha tem uma vida muito sofrida, é um homem que vive numa extrema pobreza, né? Viveu numa extrema pobreza e viu a sua família passar por todos esses acontecimentos. E como ele não tinha nenhuma esperança em Deus, não tinha nenhuma ligação religiosa com Deus, né? Até era bastante rebelde, acreditando que Deus era injusto, porque enquanto ele era tão pobre, tinha tanta gente tão rica, o que acontece com ele? Ele fica cai nas armadilhas, né, dos inimigos, né, dos obsessores, e se torna o braço direito de Gregório para obsediar Margarida. Então, é uma história assim, bastante comovente. E depois dessa história, de ouvir essa história, Gúbio se mostra bastante empático e triste com a história de Saldanha. E nós temos na página 135, Gúbio diz assim: pousando os olhos cheios de simpatia no interlocutor, que era Saldanha, murmurou apenas: realmente, a sementeira de dor é das que mais nos afligem. Ou seja, o juiz plantou toda aquela, né, sementeira de dor. E hoje ele está ali, vendo a filha dele acamada, acometida de uma doença que os médicos não conseguem diagnosticar, não conseguem tratar. E a gente, conhecendo pelo lado espiritual, vê tudo que se passou, né? Mas André Luiz, muito parecido com a gente, ele pensa, e eu diminuí um pouco aí a fala dele, que ele diz assim: se fosse eu, olha, fora eu, reclamaria com ênfase a atenção do perseguidor para os ensinamentos de Jesus e, se possível, dobrar-lhe a língua indisciplinada e insolente. O instrutor, contudo, assim não procedeu. Então, o que acontece? O André Luiz, vendo toda aquela situação, vendo que a moça estava ali na cama, né, com o obsessor lutando para deixá-la louca e para levá-la à morte, o André Luiz pensa assim: eu iria doutriná-lo, eu iria falar para ele, olha, para com isso, você tem que se voltar a Jesus, Jesus disse que devemos perdoar os nossos inimigos, e você não pode fazer isso, você está, né, fazendo alguma coisa errada, bem parecido com a gente, né? No entanto, Gúbio, muito equilibrado, muito sábio, não fez isso. E o que acontece? Nesse momento, né, aparece o médico que vai visitar Margarida pela hora do almoço, o psiquiatra. Ele vai acompanhado de seu ex-enfermeiro Maurício. Né? Então, esse aqui seria o médico, e o ex-enfermeiro dele está desencarnado. É ex-enfermeiro não porque está desempregado, não. Ele está desencarnado. E ele segue inspirando o médico, tentando inspirar o médico no melhor tratamento, a fazer o melhor pelos seus pacientes. E aí, no momento em que o médico chega, é claro que o obsessor Saldanha e os obsessores ali presentes não detectam a presença de Maurício, né? Aí aquela entidade do bem que chega. Mas André Luiz e Gúbio detectam a presença do ex-enfermeiro Maurício, que também, né, pressente a presença deles, e sem conversarem, eles percebem que o enfermeiro pousa a mão sobre a testa do médico para tentar inspirá-lo a dar um bom conselho a Gabriel, marido de Margarida, porque o médico realmente não sabia o que fazer pela doente. Ele receita alguns remédios, algumas injeções, mas, inspirado por Maurício, ele consegue falar com Gabriel: por que você não experimenta levá-lo a um centro espírita? E Gabriel fala para ele assim: mas eu não conheço nenhum, será que o senhor pode me ajudar? Ele falou assim: você não vai ter dificuldade em achar um centro, né, onde você possa levá-la. Mas ele faz aquilo apenas pela inspiração de Maurício.
não porque ele tivesse realmente aquela vontade, certo? Ele tem a vontade, claro que ele tem a vontade, porque ele tem o livre-arbítrio. Mas ele faz com dificuldade, sabe? Ele faz com dificuldade porque ele é médico e ele não quer deixar que a ciência, né, se prove menos eficaz do que, neste caso, o que ele não consegue explicar, né, através da ciência. E aí ele acontece que aí ele vai embora, né? Quando eles estão se preparando para ir embora, Rubio fala para André Luiz ir junto com eles, que o André Luiz vai ter algumas coisas a aprender, né, acompanhando o Maurício e o psiquiatra. Mas o Maurício tem uma fala muito interessante a respeito dos médicos que eu quis compartilhar com vocês. Ele diz assim: todos os médicos, ainda mesmo quando materialistas, de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que os auxiliam. A saúde humana é dos mais preciosos dons divinos. Olha que informação importante Maurício nos traz. E ele continua: nossa colaboração, ou seja, a colaboração do mundo espiritual, né, dos auxiliares do mundo espiritual, não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura alheia ou pelo próprio reajustamento. Ou seja, ele tem o livre-arbítrio. Então, eles podem inspirar o médico, mas a decisão ainda é do médico. E eu deixei essa frase bem grifada: ah, se os médicos orassem. Olha a fala de Maurício, não é? Tempos atrás, um amigo meu estava passando por uma situação de saúde muito complicada, também sem ninguém saber dizer ainda o que estava acontecendo, e ele me disse já estar cansado de ir a procurar médicos, porque aqueles que não se achavam Deus tinham certeza que eram. E ele estava bastante revoltado, e nesta época eu não tinha como, eu não tinha conhecimento, o meu conhecimento era muito pouco, né, como é hoje, mas eu não tinha como dizer a ele, né, e da importância, muitas vezes, que a gente não fique apenas na medicina, quando a medicina não tem explicações, é hora da gente começar a rever os nossos conceitos em relação a Deus, né, porque a própria pessoa também não era uma pessoa assim muito voltada para as coisas do mais alto. E aí, gente, depois dessa fala de Maurício, que eu achei muito importante, principalmente essa, se os médicos orassem, né? Eles chegam a casa, né? Eles vão para a casa do psiquiatra e nós vamos ver outra família desestruturada. Como assim? Nós temos o psiquiatra, que não aparece o nome dele ainda, e esse psiquiatra é auxiliado espiritualmente por Maurício, antigo enfermeiro do médico. Ele é viúvo e a esposa dele, a ex-esposa no caso, né, está imantada ao lar e aos filhos. Então ela desencarnou, mas voltou para casa, a semelhança de Saldanha. Ela desencarnou, mas voltou. E ele tem 2 filhos que não aceitam a segunda esposa do pai. E a segunda esposa é uma jovem bela, porém, ela exerce uma perniciosa influência sobre o médico, que é arraigado à remuneração dos sentidos. Então, ele, como um homem maduro, né, e viúvo, não conseguiu se manter nessa situação, né, sem uma companhia bela e jovem, né, e contrai segundas núpcias ainda contra a vontade dos filhos, que ainda vivem com ele. E tendo a esposa no lar, que não aceita também aquela situação, ela acredita que a casa é dela, e não aceita aquela segunda esposa lá, e fica influenciando os filhos para que eles se voltem contra o pai por qualquer motivo. Então, aqui neste momento, eles estão na hora do almoço, e o pai, né, o psiquiatra, chegou atrasado, porque foi atender Margarida, e ele passou direto pela sala de jantar e foi procurar um artigo que falava a respeito da situação de Margarida. E isso influenciado por Maurício.
Porém, o filho já chega achando ruim com ele, que ele estava atrasado, e isso influenciado pela mãe. E aí, ele, o psiquiatra, se leva mais pelo lado do filho do que pela inspiração de Maurício. Aí Maurício fala para André: meu amigo, a gente só pode ir até onde, né, o nosso tutelado permite. A gente não vai além daí. Então, ele está mais voltado, né, para as questões do lar desequilibrado do que para buscar aqui, procurar, através da inspiração, um artigo científico que possa ajudar a Margarida na situação em que ela se encontra. E ali o almoço transcorre, né, de forma bastante desagradável, porque já havia começado uma discussão, né? E André Luiz vê aquela jovem belíssima, né, sentada à mesa, com uma maquiagem maravilhosa, que coloca o rosto dela em bastante evidência, um olhar muito bonito, muito bem vestido, uma dama da sociedade, né? E aí eles almoçam, e depois do almoço, a moça se retira para um canto, né, para um outro aposento, se deita num divã e vai dormir um pouco. E no desprendimento pelo sono, André Luiz se espanta com a aparência horrenda da moça. Mas por quê? Porque Maurício chama André. Fala para ele assim: André, chega aqui. E neste momento, a moça está se desprendendo, né, através do sono, e André fica admirado com o que ele vê. Ele não se conforma, ele diz assim: nossa, ela mais se assemelha a essas bruxas dos contos de fada infantis, né? Então, aqui vocês podem ver a moça dormindo, o cordão fluídico aqui, né? E a aparência da moça no mundo espiritual. E ele, o André Luiz, na obra, ainda fala a respeito dos olhos, das orelhas, da boca, do nariz, que ela mais se assemelhava a bruxas de contos infantis. Então, a belíssima moça que se apresenta fisicamente para a sociedade, quando se apresenta espiritualmente, tem uma forma horrenda, que nem mesmo a ex-esposa, né, do médico, a que desencarnou, tem coragem de chegar até ela para tomar alguma satisfação, tal o aspecto desagradável, né, desse espírito. E Maurício diz: o homem e a mulher, com seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Bom, então, após ver esta situação, né, André Luiz ficou meio espantado. E a gente acaba se perguntando: o que liga estas famílias marcadas pela obsessão? Então, são duas histórias que estão sendo narradas ali, e vamos lembrar sempre de uma coisa, gente: não são obras de ficção. São duas histórias que aconteceram, duas famílias marcadas por essa questão da obsessão, né? Uma obsessão bastante forte, né? Bastante viva, e a outra num processo de crescimento. E aí a gente se pergunta: o que é que liga essas famílias marcadas pela obsessão? Tem vários motivos, mas me tocou no coração um, que é a invigilância. E o que é que vem a ser essa invigilância? A invigilância, na verdade, ela não é fiscalizar atitudes alheias. A gente pensa assim: ó, o vigilante, o que é que o vigilante faz? Ele vigia a rua, ele vigia o banco, ele vigia, né, alguma instituição contra o inimigo. Mas, na verdade, a vigilância, como Jesus nos ensinou, né, com vigiar e orar, é exatamente para vigiar a nós mesmos, nos prevenir acerca de nossas próprias imperfeições e falhas. Então, nós somos vigilantes de nós mesmos, não é dos outros, não é da vida alheia, nós não temos nada com a vida alheia. Nós temos que vigiar e orar a gente, vigiar a nós, orar por nós, certo? Nos prevenir acerca das próprias imperfeições e falhas. Então, é preciso estar muito atento a isso, que essa vigilância, segundo Jesus nos ensinou, é esta, de nos vigiar.
Vigiar nossas fraquezas, que nos prendem à retaguarda espiritual. Então, a gente está lá na lanterninha, porque nós somos fracos. E essas fraquezas nos induzem a ações menos edificantes que nos dificultam a marcha evolutiva. Então, nós estamos na lanterninha, né? Nós estamos lá na retaguarda espiritual e nós ainda nos deixamos induzir por ações, né? Por atos que vão acabar dificultando a gente de caminhar para frente. Mas não é difícil a gente fazer essa vigilância se nós começarmos. O difícil é começar, né? O difícil é começar a vigiar. A partir do momento em que a gente começa a vigilância de nós mesmos, a gente vai se acostumando. E aí nós vamos observando que nós temos que vigiar os pensamentos, quer dizer, mentalizar sempre o bem para todos. Gente, vigiar os pensamentos. Começou a pensar alguma coisa, você está lá lavando a sua louça, né? E vem um pensamento desagradável. Se você não conseguir, naquele momento, elevar o pensamento a Jesus e fazer uma prece, canta uma musiquinha, sabe? Canta uma música, sabe? Lembra alguma música que você goste, canta uma música, pense em outra coisa, mas evite dar guarida a maus pensamentos. Pensamentos de revolta, pensamentos de raiva, né? Mentalize o bem, pense em coisas boas, certo? Pense no tempo que você era criança e jogava bola no meio da rua e que você não se preocupava, né, com nada, certo? E aqui no conselho é esse: mentalizar sempre o bem para todos os que nos cercam e para toda a humanidade, evitando assim colaborar para o acréscimo de ansiedades que envolvem tantas pessoas nos dias atuais. É o que a gente vê tanto nas redes sociais, né? Em vez das pessoas pensarem, mentalizarem coisas boas, parece que elas vão desejando que as coisas piorem. Não é assim. Então, vamos vigiar, olha, vigiar os pensamentos, vigiar nossas palavras, disseminando sempre que possível palavras de carinho, entendimento, ânimo, esperança e conforto. Vigie as palavras, cuidado com as palavras, né? Então, aqui diz, vigiar as palavras, não só evitando tudo que possa desdobrar o mal, prejudicar o próximo ou exagerar os acontecimentos menos felizes, como também disseminando sempre que possível palavras de carinho, entendimento, ânimo, esperança e conforto. Essa é a vigilância. Olha só, vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas palavras. Agora nós temos vigiar nossas ações, a fim de que sejamos sempre instrumentos úteis nas mãos da espiritualidade maior no auxílio aos necessitados. A gente quer sempre ser aquele vaso que vai dar certo na mão do oleiro, né? A gente quer ser aquele instrumento útil nas mãos de Deus. Então, a gente tem que vigiar nossas ações. Como que nós vamos ser um instrumento útil se nossas atitudes não são condizentes, né, com a utilidade a qual ela vai se prestar, certo? Então, se nós queremos ser instrumentos úteis, nós precisamos vigiar as nossas atitudes, porque as nossas atitudes vão nos moldando aos nossos olhos e aos olhos dos outros. Vigiar para que não venhamos a ser escravos de ilusões e imperfeições, porque isso é uma escravidão, escravo de ilusão, escravo da ilusão, da vaidade, escravo da ilusão, da beleza material, da riqueza, né? Escravos dessas ilusões e imperfeições. A gente tem que vigiar para que nós não sejamos escravos, porque tudo isso nos é emprestado, transformando-nos em verdadeiros espíritas que veem na existência terrena uma oportunidade gloriosa de aprender, amar, ajudar e servir sempre em nome de Jesus.
em favor de nossa própria felicidade espiritual. Então, gente, o que nós precisamos até aqui, o que nós entendemos, né? Que nos falta, né? Falta-nos vigilância em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossas palavras, vigiar nossas fraquezas, né? Vigiar as nossas ilusões, para que nós possamos nos aprimorar e sermos úteis. Jesus, na sua infinita bondade, né? A sua bondade maior, ele diz assim: bem-aventurados os que choram, os que estão aflitos, porque serão consolados. Ele não se esqueceu de Saldanha. Saldanha se achava esquecido por ele, mas não estava, né? Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Saldanha também acreditava que Jesus não queria olhar por ele, né? Mas Jesus estava olhando por ele. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, né? No Novo Testamento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, apesar de ser um texto grande, está no item 3, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, eu fiz questão de trazer esse pedaço para a gente refletir. Olha só, bem-aventurados os aflitos. Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ou seja, se você acredita em Deus, você vai entender que Deus é perfeito. Ninguém concebe Deus imperfeito, né, dentro do que nós temos conhecimento, nós sabemos que Deus é perfeito. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Então, Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente poderoso. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade, ou seja, não tem aquele filho preferido, ele vai ser rico porque eu gosto mais dele, e esse aqui vai ser pobre porque eu não gosto tanto dele. Para Deus isso não existe. Pensando então na história dessas duas famílias, do juiz e na família do Saldanha, do juiz, perdão, do psiquiatra e do Saldanha, vamos pensar, logo, as vicissitudes, olha o vocabulário espírita aí, né? As aflições da vida derivam de uma causa. Nós somos aflitos, né? Porque existe uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Ou seja, nós, em algum momento da nossa existência, porque nós sabemos que a vida não cessa, que a gente só muda essa roupagem, mas a vida não cessa, em algum momento de nossas vidas, nós cometemos alguma infração contra as leis divinas e em algum momento da nossa existência, nós vamos ter que colher. Nós plantamos a semente e nós vamos ter que colher, porque a vida não cessa. A veste modifica, nosso corpo vai se modificar, mas a nossa vida não cessou. O que nós praticamos em outras existências não fica esquecido perante as leis divinas. E elas estão gravadas em nossa consciência. Na nossa consciência, nós sabemos o que nós fizemos. Então, se nós temos, como na letra da música fala, né? Quem eu sou, se a gente quer saber quem a gente é, preste atenção ao que nós vivemos nos dias de hoje, as coisas que acontecem na nossa vida, nós saberemos quem nós fomos e quem nós somos. Continuando, isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Então, todos nós devemos nos compenetrar de que se existe uma causa, né? E Deus é justo, justa há de ser essa causa. A causa do quê? A causa desse sofrimento. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os, né, nós homens, suficientemente maduros para compreendê-la,
lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, meus irmãos, nesta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos aqui que não existe ninguém que passe por alguma dor, por algum sofrimento, sem que haja uma causa. E essa causa pode não estar necessariamente nesta existência que nós estamos agora. Essa causa pode vir de uma outra existência. E o que é que nós fazemos? Normalmente, nós nos voltamos contra Deus. Mas não é justo eu passar por isso? Eu nunca fiz nada para merecer isso. Eu não fiz nessa vida. Eu não fiz nessa existência, mas eu não sei o que eu fiz em outra existência. Então, a importância da resignação, da aceitação das provas a que nós estamos submetidos neste planeta escola, é de extrema importância para a nossa evolução. Revoltar-se contra Deus, que é soberanamente, que é infinitamente bom, não vai nos fazer melhores, vai nos fazer cair nas garras dos inimigos, né, daqueles que querem nos prejudicar, porque eles se sentem prejudicados. Eles estão tão ignorantes quanto nós. Eles não deixaram de ser nossos irmãos em Cristo, né? Filhos de Deus. Mas eles estão ignorantes como nós, quando acham que são injustiçados por Deus. Nós não somos injustiçados. Nós praticamos a injustiça. E hoje nós estamos recebendo, né, colhendo o que nós plantamos. Então, olha, eu espero que eu não tenha me estendido muito nessa reflexão a respeito deste capítulo, porque são apenas duas histórias, né, duas narrativas que André Luiz nos traz neste capítulo em aprendizado, mas se ele nos trouxe essas duas histórias, ele nos trouxe com o objetivo de que nós reflitamos a respeito dessas duas famílias, né? Uma família abastada, sem problemas financeiros, outra família bastante pobre, sem nenhum recurso financeiro, sofrendo todas as injustiças que a gente percebe ainda, né, na atualidade, né, que o pobre, né, socialmente, né, sofre, mas nenhuma dessas duas famílias tinha Deus, buscava Deus. Nenhuma dessas duas famílias se resignou a aceitar, né, o que Deus lhes preparou, né, o que foi preparado para eles. Eu uso o nome de Deus, mas vamos dizer assim, o que foi preparado pela espiritualidade superior para que eles desempenhassem a sua prova neste mundo. Então, eles não estavam resignados, eles queriam resolver as coisas pelas mãos deles mesmos. E, assim, o que eles estavam fazendo? Abrindo caminho para a obsessão, para prejudicar o outro e, em troca, prejudicando a si mesmo. Não é? Então, meus irmãos, vamos refletir a respeito desse vigiar. Vamos vigiar os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, vigiar nossas fraquezas, refletir a respeito desse vigiar e orar, né? E pedir sempre a Deus que nos dê força contra esses momentos que nos afligem, esses momentos que às vezes vão nos pesar muito mais para frente. Agradeço a todos vocês pela paciência de me ouvirem e gratidão a Deus acima de tudo. Uma boa noite para vocês.